a gente vai começar a falar sobre uma parte da matemática chamada análise combinatória. E eu não sei para você, espero que não, mas talvez isso pareça um pouco difícil só pelo nome. Isso parece difícil para você? Estudar análise combinatória? Dá um medo só de ouvir o nome? Talvez dê. Mas não se preocupe, porque a análise combinatória está relacionada com uma coisinha bem simples, chamada contagem. Contagem mesmo, contar as coisas. A contagem é fácil, vai. Ou seja, a análise combinatória não vai ser tão difícil quanto você pensa só por ler esse nome. Se bem que é verdade que essa contagem que a gente fala não é contar de 1 até 10. Não é o que você faz quando você era criança, é uma contagem um pouco mais elaborada. Mas ainda assim, está relacionada a contar as coisas. Então não quero que você tenha um medo só de ouvir ou de ler esse nome análise combinatória. Não vai ser tão difícil. Eu costumo dizer que difícil é o que a gente não sabe. E a gente sabe contar. Certo? Então vamos ver o que é análise combinatória? A análise combinatória é basicamente uma parte da matemática responsável pelos métodos de realizar contagem, contar as coisas. Eu vou dar um exemplo de contar as coisas que não é tão óbvio assim, e você vai ver como é importante ter essa parte que é a análise combinatória. Então, uma boa dica de como ficar rico rapidamente sem muito esforço é jogar na Mega Sena. Você sabe o que é a Mega Sena? Vai ser um jogo de sorte, onde você escolhe alguns números e se eles forem sorteados, você ganha um dinheirão. Então eu tenho aqui como é que funciona um cartãozinho da Mega Sena. Tem ele feito para não gastar muito tempo. Deixa eu botar para cá. Um pouquinho aqui para cima. Pronto. Esse aqui é um cartão da Mega Sena. Tem uns 60 números. E eu vou ter que escolher 6. O jogo normal é escolher 6 desses 60 números. Vou marcar 6 números. Então, 12, 6, 35, 29, 41 e 59. Então aqui está o meu jogo escolhido. Um jogo de Mega Sena custa, acho que em torno de R$2, R$2,50. Então, deixa eu escrever aqui os números que eu joguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu escolhi os números 6, 12, 29, 35, 41 e 59. Só preciso esperar o sorteio da Mega Sena agora. Se sair esses números, eu ganho uma bolada. Maravilha, né? Bom, não é um jeito tão bom de ficar rico assim. Por quê? Porque existem várias possibilidades de jogo. Talvez não vá acertar com esse jogo aqui. Talvez eu acerte. Talvez eu tenha acertado perfeitamente os 6 números que são sorteados. Mas é difícil acertar. Então eu quero que você pause o vídeo e pense nisso. Quantas possibilidades de jogos da Mega Sena escolhendo 6 números existem? Quero que você pause e tente fazer isso agora. Pausou? Conseguiu? Não, você tem que pausar e tentar fazer. Eu vou dar mais um tempinho para você fazer. Pausa e faz. Não vai me enrolar, não. Bom, deve ter sido complicado pensar em quantos jogos existem da Mega Sena. Contar todos seria impossível, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o primeiro jogo. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 é o segundo jogo. Se você for essa sequência, vai demorar muito tempo para contar todos os jogos. Então existem alguns métodos para realizar essa contagem. Nesse caso específico dos jogos da Mega Sena, não é uma contagem tão simples. Eu queria começar com uma coisa mais simples ainda. Quem sabe num próximo vídeo eu não faço essa contagem dos jogos, possíveis jogos da Mega Sena. Então eu vou para um exemplo um pouco mais simples. Eu vou pegar uma moeda e vou jogar ela 2 vezes. Então eu vou pegar uma moeda de 10 centavos. Certo? Isso aqui é uma moeda, para você não se confundir, já que meu desenho não é tão bom. E eu vou jogar essa moeda 2 vezes. E eu quero saber quantas possibilidades existem. Né? Quantos resultados eu posso obter jogando uma moeda 2 vezes. Bom, uma moeda pode ter 2 resultados. Ou cara, ou coroa. Eu separei as cores porque cara e coroa, os dois começam com C, então vai ficar mais complicado. Então, eu posso ter ou cara ou coroa. Então, vamos imaginar. Eu vou jogar a moeda a primeira vez, na primeira jogada da moeda. A primeira pode ser cara, ou pode ser coroa, na primeira jogada. A minha segunda jogada vai depender. Então, se eu jogar para cara aqui, eu tenho 2 possibilidades na minha segunda jogada. Se cair coroa também. Então, lembrando que essa aqui é a primeira jogada. Minha segunda jogada, que vai ser essa aqui, eu tenho 2 opções para cada primeira jogada que eu tive. Porque se cair cara do primeiro, pode ser que caia cara de novo. Pode ser que caia coroa.
Se cair coroa primeiro, pode ser que tenha caído cara depois, ou pode ser que tenha caído outra coroa. Então isso me dá, na verdade, 4 resultados, né? Eu posso ter cara, cara, coroa. Eu posso ter coroa, cara, ou coroa, coroa. Então eu tenho 4 possibilidades, 4 resultados possíveis quando eu jogo a moeda 2 vezes. Então, até foi fácil de fazer isso, porque não só duas vezes a moeda. Agora, imagine se eu fosse jogar essa moeda 10 vezes. Como é que eu faria para calcular todos os resultados possíveis? Eu poderia fazer esse esqueminha, eu poderia botar mais uma vez aqui, ó, para essa cara ter 2 possibilidades, para essa coroa ter 2 possibilidades, assim por diante. Eu poderia fazer isso infinitas vezes, mas vai ficar mais complicado, né? Então tem um jeito melhor de calcular essas possibilidades, um princípio, chamado princípio fundamental da contagem. Então é o princípio fundamental da contagem. O que diz esse princípio fundamental da contagem? Ele também é chamado de princípio multiplicativo. Diz que se você tem 2 etapas, né, uma situação ocorrendo em 2 ou mais etapas, você pode descobrir o número de resultados possíveis multiplicando o número de possibilidades de cada etapa. Nesse caso, essa jogada de moeda tem 2 etapas, a minha primeira jogada e a minha segunda jogada. Quantas possibilidades existem para a minha primeira jogada? Bom, a minha primeira jogada pode dar ou cara ou coroa, então são 2 possibilidades. Para minha segunda jogada, também existem 2 possibilidades, porque ou vai dar cara ou vai dar coroa. O princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, diz que eu posso calcular o número total de resultados se eu multiplicar o número de possibilidades que eu tive para a primeira etapa e depois para a segunda etapa. Se fossem 3 moedas, ou melhor, se eu fosse jogar essa moeda 3 vezes, eu ia ter mais uma etapa aqui com também 2 possibilidades. Eu multiplicar todas as etapas. Se eu multiplicar 2 vezes 2, eu vou achar justamente o número de possibilidades que eu calculei quando eu fiz esse diagramazinho aqui. Vai dar 4. Então é assim que você usa o princípio fundamental da contagem. Você vai multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Você vai pegar a possibilidade da primeira etapa, da segunda etapa, e depois multiplicar todos os números. Vamos praticar isso mais uma vez, rapidinho aqui. Imagine a placa de um carro. Então aqui vai estar a placa do meu carro. A placa do meu carro vai ser RAF. Lembra que tem 3 letras, placa dos carros, e 4 números. Então, 1992, que foi o ano que eu nasci. Então, essa aqui é a placa do meu carro. Quantas possibilidades de placa de carro existem? Bom, são muitas, né? Eu posso ter AAA0000. Posso ter AAA0001. Se eu for contar todos, vai demorar muito. Se eu fazer um diagrama daqueles, vai demorar muito também. Então, eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que é, eu vou ver cada etapa que eu tenho. Eu tenho a primeira letra, segunda letra, terceira letra. Primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número. Essas aqui são as letras. Aqui estão as letras e aqui estão os números. Então, quantas possibilidades existem para a primeira letra? Bom, quantas letras existem no alfabeto? 26, né? Contando com o K, o W e o Y, 26 letras. Então, eu tenho 26 possibilidades para a primeira letra. Vou ter 26 possibilidades para a segunda letra e para a terceira letra. Pode ser repetir, pode ser AAA. Então eu tenho 26 vezes 26 vezes 26. Quantos números existem? Bom, eu posso ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então eu tenho 10 possibilidades. 10 algarismos. Para o segundo, para o terceiro e para o quarto número também. Então tudo que eu tenho que fazer é multiplicar todos esses números. E eu vou ter o número de possibilidades. Tá, eu já fiz isso aqui do lado. A multiplicação dá 135 milhões 760 mil possibilidades. Então essa é a quantidade de placas de carro que podem ser feitas. Usando o princípio fundamental da contagem fica muito mais fácil, né? Então é só isso que você precisa fazer. Dar uma olhada nesse princípio, praticar e treinar. Não se assuste com essa ideia de análise combinatória.